Quase na mesma época que HM perdeu sua memória, Dr. Eric Kandel começou a sua pesquisa sobre a memória. Ele queria demarcar onde a memória se forma dentro do cérebro. Ele precisava de um animal simples para estudar e encontrou um perfeito candidato, a lesma do mar, conhecida como a plísia. Estas lesmas têm as maiores células cerebrais nas menores quantidades encontradas no reino animal. Kandel acreditava que poderia realmente ver como as células nervosas do cérebro formam as memórias. O modo com que as células nervosas se comunicam umas com as outras é através de um ponto de contato chamado sinapse. E nós descobrimos que, quando um aprendizado acontece e a memória é armazenada, a intensidade desses contatos é alterada. Esta visão microscópica mostra verdadeiras sinapses formando as conexões entre os neurônios do cérebro de um animal. Quando estas conexões são realizadas entre uma rede de neurônios, as memórias são formadas. O cérebro humano contém mais neurônios do que existem estrelas na Via Láctea. Se Kandel pudesse descobrir como o cérebro realiza essas conexões, talvez pudesse descobrir um modo de melhorar a memória. Após 30 anos de pesquisas, Kandel descobriu as moléculas das quais são feitas as memórias, um gene que ele chamou de CREB. Kandel modestamente descreve a sua descoberta monumental como um bom começo. CREB é o primeiro passo em uma complexa cascata molecular que transforma memórias de curto prazo em memórias de longo prazo, levando ao desenvolvimento de novas conexões sinápticas que estabilizam e mantêm o armazenamento das memórias de longo prazo. Com as mãos nos botões da memória, Kandel começou seu experimento com ratos. Um rato com uma memória saudável pode fazer o que um rato naturalmente faz: encontrar o caminho para a segurança e silêncio de um túnel. E uma vez que tenha aprendido o caminho para o buraco do labirinto que leva até o túnel, ele se lembrará disso e voltará para ele repetidas vezes. Kandel queria descobrir o que aconteceria se ele alterasse geneticamente os ratos para que bloqueassem o CREB, o ativador da memória de longo prazo. Então, o que podemos prever é que o rato com CREB bloqueado não estaria apto a se dirigir precisamente para o local do túnel. Foi exatamente o que aconteceu. O rato com CREB bloqueado que Kandel criou sem o gene que forma a memória não conseguiu se lembrar de como encontrar o túnel. Kandel concluiu que os efeitos de bloquear o CREB são os mesmos efeitos que os ratos experienciam quando envelhecem. Então, Kandel desenvolveu drogas para fortalecer o ativador de memória CREB em ratos mais velhos, esperando que isto trouxesse de volta a capacidade de memorização. Os resultados foram impressionantes. Antes da administração de drogas, nós descobrimos que um rato mais velho não pode se dirigir precisamente até o local do túnel. Mas quando começamos a administrar a droga, notamos que o desempenho deles não é diferente dos ratos mais jovens. Eles são capazes de correr diretamente para o local do túnel. Kandel continua a pesquisa dos genes CREB dos seres humanos. Ele fundou uma companhia que espera lançar no mercado nos próximos 10 anos uma pílula para melhorar a memória. Mas se isto é simples como tomar um comprimido, será que gostaríamos de ter uma supermemória? Daniel Schechter nos envia um alerta através da história. Um homem russo dos anos 20 chamado Cherashevsky. Alguém que tinha uma supermemória, e isso não fez dele um gênio, mas um louco. Cherashevsky declarou que ele automaticamente transformava informações recebidas em imagens visuais nítidas. Um reconhecido psicólogo que examinou Cherashevsky descobriu que sua memória impressionante parecia não ter limites. Após uma breve olhada, Cherashevsky podia lembrar e recitar infinitas linhas de poesia ou listas de números aleatórios. Anos mais tarde, ele poderia lembrar-se detalhadamente destas listas. Mas em sua vida diária, a memória de Cherashevsky não era uma bênção, era uma maldição. No decorrer de uma conversa normal, mesmo prestando atenção ao que estava sendo dito, cada palavra de uma sentença desencadeava imagens vívidas de um determinado episódio de sua vida passada.
Devido à prisão que sua memória representava, Chernyshevsky era um fracasso, tanto pessoal quanto profissionalmente. Era obrigado a se apresentar em espetáculos baratos em bares e salões. Ele podia absorver muitos fatos, mas não conseguia entendê-los. Sua mente estava tão cheia com o trivial que ele era incapaz de encontrar um significado para o confuso fluxo de imagens que percorria sua mente. Da história triste de Chernyshevsky, nós aprendemos uma lição irônica sobre a memória. Esquecer pode ser tão importante quanto lembrar. Embora digam que eles representem dois opostos da memória, Chernyshevsky e HM chegaram ao mesmo final trágico. Os dois, de certo modo, foram paralisados pela memória. Então, mesmo que pareçam extremos da memória, eles são muito parecidos. Os dois, de maneiras distintas, foram incapacitados pela memória. A manipulação científica da memória pode ser inevitável. E as recompensas podem ser enormes, mas os riscos não devem ser esquecidos.